boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Como vai você? Eu sou a psicóloga e psicanalista Regina Célia. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Nós da Diferença, um canal que tem por propósito falar de nós, pessoas, falar de como somos diferentes uma pessoa da outra, falar sobre diferenças, de falar sobre ser diferente e falar também sobre nós, que são questões difíceis, questões que muitas vezes a gente demora para achar uma solução, questões que às vezes a gente não acha uma solução, mas que a gente consegue executar e desenvolver da mesma forma, precisando somente criar algumas adaptações, né? E como a questão do artesanato milenar aí, que eu gosto muito sempre de falar, que é o macramê, que me inspirou, uma das inspirações para o título do canal, Nós da Diferença, que é esses nós que a gente combina aí várias posições de nós e conseguimos construir aí uma cortina, um suporte de vaso tão utilizado atualmente, estão na moda, né? A tendência do momento, o suporte de vaso, a gente consegue fazer tapete, a gente consegue fazer uma blusa e tantas outras artes a partir da combinação de um ou de vários nós, né? E você deve estar achando estranho, porque eu sempre costumo colocar um vídeo novo todas as quartas-feiras, e hoje é uma terça-feira e eu estou com um vídeo novo aqui. E não é por um acaso que eu estou com um vídeo novo, não é porque eu e a Isa erramos o dia de colocar o vídeo no ar, não. É porque hoje é um dia muito especial. Hoje é dia 3 de dezembro de 2024, uma terça-feira, né? Hoje é um dia que celebramos mundialmente, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E eu fiz questão, por ser uma pessoa com deficiência visual, né? Eu fiz questão de gravar esse vídeo para trazer isso aqui para vocês, tá? Então, vou contar, como vocês sabem que eu gosto muito de história, porque sou professora, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês a origem dessa data, né? O dia 3 de dezembro é reconhecido como, celebrado como o Dia da Pessoa com Deficiência, desde 1972, que lá numa reunião, né, uma Assembleia Geral das Nações Unidas, foi aprovada uma resolução a respeito da pessoa com deficiência, e se criou aí, nessa declaração, o Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Na época, as terminologias eram diferentes, né? Não se falava pessoa com deficiência, isso veio a se falar um pouco tempo depois, né? Na verdade, começou-se ali a comemorar o Dia Internacional da Pessoa, na verdade, o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, né? E depois a ONU também, numa reunião, numa assembleia também, decidiu, né, como fez muito sucesso lá a promulgação do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, houveram muitas atividades, muitos eventos, muitos progressos também com relação à acessibilidade e inclusão da pessoa deficiente na época, o termo utilizado, né, em 1976, a ONU decidiu declarar a década da pessoa com deficiência, das pessoas deficientes, né, que seria de 1981 a 1992, e nesse período muitas e muitas coisas aconteceram, muitas e muitas melhorias, né? E aí, no dia 3
né, quando acabou aí a celebração da década da pessoa com deficiência, foi instituído pela ONU, aprovado, né, a instituição do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência no dia 3 de dezembro de 1992. E quantas coisas já se passaram de lá para cá, e quantas conquistas e quantas vitórias, né? O objetivo de se criar um dia, né, internacional da pessoa com deficiência, como em muitas campanhas, né, primeiramente, a conscientização sobre aquela questão, no caso aqui, a conscientização dos direitos e necessidades das pessoas com deficiência, combater estigmas e discriminações, e incentivar a inclusão social, incentivar a igualdade de oportunidades e reconhecer as contribuições das pessoas com deficiência para a sociedade. Então, assim, o objetivo principal, quando a gente cria uma data ou quando a gente cria uma campanha, né, promover conscientizações e fazer com que a gente conheça mais sobre aquele assunto. Foi assim ali no Dia Nacional da Consciência Negra, é assim na campanha do Setembro Amarelo, né? A gente conhecer sobre o assunto, porque é a partir da falta de informação que a gente cria mitos, que a gente cria preconceitos, né? E é a partir da criação de mitos e preconceitos é que a gente gera aí a discriminação. Então, a proposta era isso, informar as pessoas sobre as nossas necessidades e provar também que nós temos contribuições a dar para a sociedade em geral, né? Então, assim, nós somos pessoas, isso é muito importante destacar que somos pessoas com deficiência, mas somos pessoas e temos muitas e muitas outras capacidades e possibilidades, apesar de termos uma deficiência, seja ela sensorial, que é o caso da deficiência visual, auditiva, tátil, né? Ou seja, física, ou seja, uma deficiência intelectual, né? Como o autismo, como a esquizofrenia e tantas outras. Não vou nomear aqui, não para não esquecer alguma e acabar falando até equivocadamente. Bom, junto com o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, aqui no Brasil também nós comemoramos em setembro, no dia 21 de setembro, né, o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, né? E a origem disso foi lá em 1982, né? Já estávamos lá na década de promulgação que a ONU tinha sugerido lá como a década de estudos sobre a pessoa deficiente, né? Em 1982, alguns movimentos sociais de pessoas com deficiência propuseram a criação de um dia nacional para a conscientização dos direitos e necessidades das pessoas com deficiência. E aí eles propuseram, então, o dia 21 de setembro, aí com uma comparação ao dia da árvore, ao dia do crescimento e do desenvolvimento, que é o que representa uma árvore, né? E em 2001, a Federação Brasileira das associações de pessoas com deficiência física, a FEBAD, e outras organizações apresentaram um projeto de lei que instituía, então, a partir daí, o projeto de lei 11.133/5, que oficializou o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. E, da mesma forma, o objetivo da criação desse dia era conscientizar a sociedade sobre os direitos e necessidades, né? Combater estigmas e discriminações, promover a inclusão social com igualdade de oportunidades, né? E, igualmente, mostrar o quanto nós somos capazes. Sim, somos muito capazes. Bom, mas
o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, ele procura destacar, ao meu ver, né, as necessidades, os direitos, conscientizar as pessoas de que nós somos pessoas, de que nós temos muitas possibilidades, né, de que nós temos condição de sermos inclusos e desenvolver atividades. O meu canal, como é um canal diferente, eu quero trazer para você nesse mês, né, algumas pessoas convidadas muito queridas que aceitaram vir aqui conversar e falar sobre a sua eficiência. Então, eu quero trazer para vocês uma definição do dicionário, o que é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, segundo o dicionário, é um indivíduo que apresenta uma limitação física, intelectual, mental, sensorial ou múltipla, que impede de realizar certas atividades cotidianas de forma independente. A definição legal, né? Esse daí é o dicionário, né, brasileiro, o Aurélio, que define dá essa definição. E segundo o dicionário legal da Lei Brasileira de Inclusão, da LBI, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial ou por interação com uma ou mais barreiras que podem obstruir sua participação efetiva na sociedade, participação em igualdade, em condições com as demais pessoas que não tenham deficiência. Né? E quais são os tipos, segundo o dicionário também, quais são os tipos de deficiência que podem existir? Existem deficiências físicas, que é a limitação motora ou funcional do corpo, deficiência mental, que é a limitação cognitiva ou intelectual, a deficiência sensorial, que é a limitação visual, auditiva ou tátil, a deficiência múltipla, que é a combinação de duas ou até mais, né, deficiências juntas. Bom, para que eu trouxe essa definição, né? Para provar que muitas vezes os conceitos de pessoa com deficiência é sempre colocando a gente numa situação inferior, numa situação precária, numa situação limitada. E eu quero provar para vocês, através de algumas entrevistas, de algumas pessoas que virão falar aqui com vocês, que dentro da deficiência existe a eficiência. Então, se você pegar a palavra deficiência, a primeira sílaba é o D e o E, né? E se você tirar o D, só vai ficar a eficiência. Então, eu quero que você, junto comigo, passe a olhar daqui para frente a nossa eficiência. Que somos pessoas e que temos muitas eficiências, né? Vocês vão conhecer aí pessoas com deficiência física que dirigem, né? A tetraplégica, a Cláudia Vidigal, o André Marques, que é... não vou falar que o André Marques faz, não. Vou contar também, aí convidei algumas outras pessoas e vou pedir para você assistir aqui os nossos próximos vídeos, que eu vou colocar, se possível, quase que diariamente, ou cada 2 ou 3 dias, uma pessoa diferente, um personagem diferente da deficiência, para mostrar a sua eficiência. Então, vamos lá? Segundo o dicionário também, como definir eficiência? Vamos cortar o D da palavra deficiência. A definição da eficiência depende muito do contexto, que geralmente refere-se à capacidade de realizar uma tarefa ou alcançar um objetivo utilizando o mínimo de recursos possíveis, como tempo, energia, dinheiro, enquanto se obtém o melhor resultado, apesar desse mínimo disponível, né? Ou seja,
A eficiência, ela alcança resultados com recursos mínimos, com condições mínimas e muitas vezes diferentes. Então, é isso que eu quero que você, daqui para frente, nos nossos próximos vídeos, consiga ver que toda pessoa tem sua eficiência, seja ela com uma deficiência ou não. E eu convido você, então, para, nesse momento, que estamos celebrando hoje, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, por favor, me ajude aí dando o seu gostei, fazendo o seu comentário, o que você achou, se você conhece outras pessoas com deficiência além de mim, se você consegue ver uma eficiência na pessoa que você conhece, ou se você é uma pessoa com deficiência e tem uma eficiência, um destaque, consegue realizar uma tarefa que outras pessoas ao seu redor nem sempre conseguem. Então, faça aí o seu comentário, dê aí o seu gostei, ou então coloca aí um girassol ou um coraçãozinho para eu saber que eu não estou sozinha. Então, eu quero que você me ajude agora para poder divulgar o meu canal, para que outras pessoas possam vir a conhecer as eficiências de uma deficiência. Tá bom? Então, se você gostou do que a gente falou hoje, achou interessante, achou relevante, conto com você no próximo vídeo para você conhecer aí a Cláudia Vidigal, uma tetraplégica motorista. E não se esqueça também de fazer o seu comentário e compartilhar. E aguarde, muita coisa eficiente, coisa boa tá vindo por aí. Até o nosso próximo vídeo com a entrevista com a Cláudia. Tchau, gente. Não esquece de dar o gostei, hein? Até a próxima.